Integração News. Seja bem-vindo ao resumo paralímpico deste dia 7 de setembro de 2024, o 10º e penúltimo dia de realização dos Jogos Paralímpicos de Paris. E você vai acompanhar os resultados da delegação brasileira no dia de hoje. Brasil que conquistou um total de 16 pódios. Um dia histórico para a nossa delegação brasileira, e você acompanha tudo conosco a partir de agora aqui no canal da Integração News no YouTube. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. A canoagem paralímpica brasileira começou o dia com 2 medalhas. Prata para o Brasil. Luiz Carlos Cardoso conquistou a primeira medalha da canoagem paralímpica do Brasil nos Jogos de Paris. Neste sábado, ele ficou com a prata no KL1 200 metros com o tempo de 46 segundos e 42 centésimos. O brasileiro conquistou a sua segunda medalha paralímpica após também ter conquistado a medalha de prata na edição de Tóquio 2021. Fernando Rufino terminou em 6º lugar nos 200 metros do KL2. O brasileiro, que tem o VL2 como sua principal prova, não fez a boa largada e acabou ficando para trás nos primeiros 50 metros. Alcançando sua primeira final paralímpica, Débora Benevides terminou em 5º lugar nos 200 metros da disputa do VL2 feminino. A atleta do Brasil fez o tempo de 1 minuto 4 segundos e 29 centésimos. Miqueias Rodrigues conquistou o bronze para o Brasil em uma disputa emocionante. O brasileiro cresceu durante a prova dos 200 metros do KL3 masculino. Ele terminou a prova com o tempo de 40 segundos e 75 centésimos, enquanto seu adversário, o atleta da Espanha, fez 40 segundos e 76 centésimos. A disputa foi muito acirrada pelo pódio, enquanto o argelino Brahim Gendou disparou na liderança da prova logo nos primeiros metros. A briga pelas demais posições foi boa entre Miqueias, o espanhol Juan Antonio Valle, o australiano Dylan Litlalis, o camaronês Edmond Saka e o britânico Robert Oliver. Nos últimos 50 metros, Miqueias já figurava em 4º lugar e brigava pelo pódio. A definição foi somente no photo finish, com o australiano conquistando a medalha de prata, com 40 segundos e 68 centésimos. Já Miqueias ficou com a medalha de bronze com o tempo de 40 segundos e 75. Já o atleta espanhol terminou com o tempo de 40 segundos e 76 centésimos. Na última final deste sábado, Mari Santilli terminou em 6º lugar na final da disputa do VL3. Ela teve uma largada ruim e logo foi deixada para trás pelas adversárias. Ela encerrou a prova com o tempo de 1 minuto 0 segundos e 29 centésimos. Portanto, 2 medalhas no dia de hoje para a canoagem paralímpica. A seleção brasileira de judô paralímpico encerrou a sua participação nos Jogos Paralímpicos de 2024, somando 3 medalhas de ouro, além de 1 medalha de prata e 1 medalha de bronze. As 3 medalhas de ouro foram obtidas pelo Arthur Silva, na classe J1 da categoria até 90 quilos, Williams Araújo, na categoria acima de 90 quilos. Já na classe J2, a brasileira Rebeca Silva levou a melhor na categoria acima de 70 quilos. A medalha de prata foi obtida por Érica Zoaga, na categoria mais 70 quilos na classe J1, e o bronze foi com Marcelo Casanova, na categoria até 90 quilos na classe J2. Somadas as 5 medalhas conquistadas no dia de hoje, mais a medalha de ouro obtida por Alana Maldonado e a prata por Brenda Silva na última sexta-feira e o bronze de Rose Andrade na última quinta-feira, o Brasil encerrou sua participação em Paris somando 8 pódios,
foram 4 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. Este resultado supera a melhor campanha da delegação brasileira feita em Paralimpíadas, que foi na edição de Pequim 2008, com 1 medalha de ouro, 2 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. Além disso, os 2 brasileiros que foram medalhistas de ouro quebraram mais uma escrita em Jogos Paralímpicos. Arthur e Williams são agora os brasileiros que conseguiram medalha de ouro em Jogos Paralímpicos. Até então, o único atleta a ter conseguido este feito foi Antônio Tenório. Ele conquistou medalhas de ouro nas edições de Atlanta 1996, Sydney em 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Williams, em seu caminho até a final e conquistar a medalha de ouro, o líder do ranking mundial acabou derrotando o cazaque Yerlan Utepov na disputa das quartas de final e Gambat Dafsheren da Mongólia na semifinal. Na final, o brasileiro derrotou Ion Bazok da Moldávia, um dos poucos oponentes que conseguiram vencer o atleta brasileiro no ciclo paralímpico até os Jogos de Paris. O atleta da Geórgia venceu o brasileiro na final do Grand Prix da Geórgia, justamente em 2024. Primeiro colocado do ranking, o brasileiro Arthur acabou atropelando seus adversários até chegar ao topo do pódio. Primeiro, ele derrotou o uzbek Turgun Abdiev nas quartas de final. Já na semifinal, Arthur despachou o turco Yazin Simsiler, que é o 4º melhor do mundo. Já na disputa pela medalha dourada, ele reencontrou o britânico Daniel Powell, um velho conhecido no circuito internacional e 3º colocado no ranking mundial. Não à toa, os 3 medalhistas do dia lideram as suas categorias no ranking mundial. Já entre a líder da categoria dos pesos pesados na classe J2, Rebeca Silva, que tem 23 anos, ela havia uma diferença importante. A brasileira nunca havia disputado uma edição de Jogos Paralímpicos. A vitória sobre a cubana Sheila Hernández Estupián deixou claro que a inexperiência não pesou na briga pela medalha de ouro. Depois de ter passado por uma estreia menos problemática contra a atleta Dursadaf Karimova do Azerbaijão na disputa das quartas de final, Rebeca esteve a segundos de ser eliminada pela italiana Carolina Costa na semifinal, quando ela perdia por um Vasari. Nos 6 segundos finais da luta, a brasileira aplicou uma técnica de Niwaza, uma luta de solo, e imobilizou a adversária para aplicar o Ippon, conseguindo chegar até a grande final. Outros 2 brasileiros também conquistaram medalhas no dia de hoje. Érica Zoaga fez a sua estreia em Jogos Paralímpicos aos 36 anos de idade. A brasileira conheceu o judô paralímpico no ano de 2006 por uma indicação de uma amiga que também é praticante da modalidade. 18 anos depois, Érica se junta a um seleto grupo de mulheres do Brasil medalhistas no judô paralímpico. 5ª colocada no ranking, a brasileira tirou do caminho a venezuelana Danitza Sanabria, 3ª colocada no ranking mundial. Já na disputa da semifinal, ela derrotou a vice-líder do ranking, a turca Nazem Akingunis. Já na disputa pela medalha de ouro, ela não conseguiu superar a melhor judoca da categoria, a ucraniana Anastasia Arnik, ficando com a medalha de prata. Outro atleta que é estreante dentre os 15 convocados pela delegação do Brasil nos Jogos de Paris, Marcelo Casanova, fez bonito logo em sua primeira participação ao vencer o britânico Evan Molloy no combate inicial
e dar bastante trabalho para o francês Elius Lachumanaya, ele que é um dos principais nomes do judô paralímpico mundial, que acabou vencendo o brasileiro na semifinal. Pela disputa da medalha de bronze, Marcelo venceu o italiano Simone Cannizzaro e conquistou a medalha para o Brasil. Também no dia de hoje, outro brasileiro entrou no tatame, mas acabou perdendo seus combates e ficou de fora da briga pelo pódio. Sérgio Fernandes acabou sendo derrotado pelo atleta do Cazaquistão, Zulkarmidza Shukurekov, na estreia, e na repescagem também foi derrotado pelo indonésio Tony Ricardo Mantolas. Agora, o judô paralímpico segue sendo uma das modalidades que mais rendeu medalhas para o Brasil em Jogos Paralímpicos. Na história, o judô tem 33 pódios, sendo um total de 9 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e 13 medalhas de bronze. Portanto, os resultados do judô paralímpico para você no dia de hoje. Você que está nos acompanhando e ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube da Integração News, dá aquela moral pra gente, adicione a sua inscrição e nos ajude a crescer cada vez mais. E você também fortalece o nosso trabalho no YouTube, trazendo para você as informações do paradesporto no Brasil e no mundo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, isso também é muito importante pra gente, e compartilhar. Divulgue o nosso link com seus amigos, com os grupos do paradesporto, enfim, espalha para geral o nosso conteúdo, faça com que este boletim possa chegar até mais pessoas. Vamos seguindo com mais informações para você. O Brasil acabou sendo eliminado na esgrima neste sábado na disputa por equipes. Vamos lá então destacar para você. Na esgrima em cadeira de rodas por equipes, na espada, o Brasil acabou sendo eliminado pela China na disputa da categoria feminina e pelo Iraque na disputa pela categoria masculina. O Brasil esteve em ação na esgrima em cadeira de rodas no dia de hoje. O selecionado brasileiro participou das disputas por equipes da espada no masculino e no feminino e acabou sendo eliminado por times finalistas. Entre as mulheres, Raíssa Veras, Mônica Santos e Carminha Oliveira foram derrotadas nas quartas de final para a China. Já entre os homens, o time formado por Lenilson Oliveira, Giovanni Guessoni e Kevin Damasceno foram derrotados nas quartas de final pelo Iraque. O time feminino da esgrima do Brasil foi o primeiro a participar da competição de espada no dia de hoje. Raíssa Veras, Mônica Santos e Carminha Oliveira perderam das chinesas na estreia por 45-23. Em seus primeiros combates, as duas primeiras atletas perderam e a terceira atleta empatou. No segundo enfrentamento, Mônica Santos foi derrotada novamente, enquanto Carminha Oliveira foi superada pela primeira vez e a Raíssa ganhou o terceiro duelo por 10-5. No terceiro e último duelo, Mônica Santos perdeu mais uma vez e Raíssa Veras perdeu o seu segundo combate. A única vitória foi de Carminha Oliveira, que ganhou da oponente por 1-0. A China compete com as atletas Yang Shu, Xu Feng e Zhu Kang. Já na competição masculina, o Brasil estreou nas oitavas de final. Lenilson Oliveira, Giovanni Guessoni e Kevin Damasceno tiveram pela frente o selecionado dos Estados Unidos e venceram pelo placar de 45-24. Os dois primeiros atletas ganharam seus 2 combates diante dos estadunidenses, enquanto o terceiro atleta brasileiro venceu 2 de seus 3 enfrentamentos. Classificado, o trio brasileiro enfrentou o Iraque nas quartas de final.
O combate contra o conjunto iraquiano foi bem mais complicado e os oponentes não deram chance aos brasileiros. O Iraque eliminou o Brasil nas quartas de final com placar de 45-14. Rodolfo Riscala fica fora da final após um problema com o seu cavalo. O conjunto formado pelo cavaleiro Rodolfo Riscala e pelo seu cavalo, o Denzel, não competiu a final da prova do estilo livre grau V. A montaria não passou em avaliação física feita pouco antes da competição, que estava programada para este sábado, pela disputa dos Jogos Paralímpicos. Na ocasião, uma abelha atrapalhou o desempenho de Denzel. O cavalo tentou se desvencilhar do inseto, fez movimentos bruscos e acabou perdendo pontos da disputa do adestramento. O conjunto, formado por Rodolfo Riscala e Denzel, seria o primeiro a competir no dia de hoje. A prova do estilo livre consiste em uma rotina acompanhada por música. A montaria brasileira se classificou para esta competição, ao ficar entre os 8 melhores colocados no teste individual. Portanto, uma pena para o Rodolfo Riscala. Não conseguiu então participar neste sábado do estilo livre. Vamos falar sobre halterofilismo, porque o Brasil conquistou medalha de ouro e o bicampeonato paralímpico com Mariana D'Andrea. Mariana D'Andrea fez história nos Jogos Paralímpicos de Paris, defendendo seu título no halterofilismo conquistado na edição de Tóquio 2021. A brasileira travou uma disputa épica pelo bicampeonato e após o recorde paralímpico ser quebrado 5 vezes em menos de 1 hora, ela confirmou o seu favoritismo na categoria até 73 quilos, conquistando assim a medalha de ouro. A brasileira chegou na Arena La Chapelle com o devido status de atual campeã das Paralimpíadas. Grande nome da competição, ela foi a última atleta em cada uma das tentativas. E se a expectativa era alta, nada melhor do que quebrar o recorde paralímpico, suportando 141 quilos logo de cara. Recorde este que durou por apenas alguns minutos e foi o começo de uma disputa épica. Seguindo com as informações do halterofilismo para você, se Mariana já era o nome a ser batido, a barra para as competidoras logo se tornou ainda mais alta com a primeira marca. A única rival que parecia capaz de atrapalhar o caminho do Brasil para mais uma medalha de ouro era Ruza Kuzieva, do Uzbequistão, que foi medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Em sua tentativa inicial, a Uzbek levantou 135 quilos e apontou 142 como a sua marca para a próxima, já estabelecendo um novo recorde paralímpico e passando a brasileira, que teve a chance de responder logo na sequência. E a brasileira respondeu. Em menos de meia hora, foi a terceira vez que o recorde paralímpico foi quebrado, e foi estabelecido em 143 quilos. Em uma disputa que foi de tirar o fôlego pela medalha de ouro, ambas tinham ainda sua última tentativa. Enquanto as duas atletas travavam um duelo particular, quase que em uma disputa paralela, o restante das finalistas lutavam para quebrar a marca de 120 quilos, o que já poderia garantir um bronze. Kuzieva, que vinha logo antes da atual campeã, decidiu tentar 147 quilos, o que quebraria o recorde dos jogos de novo e a recolocaria na liderança da prova. Já a brasileira Mariana, por sua vez, apontou que iria para 148 quilos, mantendo a trocação franca entre as atletas. Chegando a hora dos dois últimos levantamentos, e a atleta do Uzbequistão levou o ginásio ao delírio quando executou com sucesso a tentativa dos 147 quilos, sentindo o gostinho da medalha de ouro. Pois, na sequência, Mariana
A brasileira seguiu o ritmo de todo o começo de prova, fez 148 quilos para conquistar a medalha de ouro. Logo na sequência, a brasileira pediu um powerlifting disponível para as 3 primeiras colocadas, tentando estabelecer um novo recorde mundial em 152 quilos, porém a brasileira não conseguiu. Portanto, Mariana D'Andrea, bicampeã paralímpica no halterofilismo com 148 quilos, prova cheia de emoções. Vamos destacar agora para você o ciclismo paralímpico, muitas provas hoje, e agora a gente traz todas as informações para você. O Brasil ficou na 4ª colocação na disputa do revezamento misto de handbike do ciclismo de estrada nos Jogos de Paris. O trio, que foi formado por Jade Malavase, Ulisses Leal e Mariana Freitas, completou o percurso de 16,2 km em 27 minutos 23 segundos no dia de hoje. A medalha de ouro ficou com a França, que fez 24 minutos e 12 segundos. A prova consistiu em 3 rodadas de 3 voltas de 1,8 km. Em cada volta, um atleta da equipe entrou em ação. A brasileira Jade foi a primeira a competir, tendo 5 homens como adversários. Ela ficou em 6º lugar desde o começo, a mesma posição que foi mantida por Ulisses na sequência. Fechando a primeira rodada, Mariana ganhou 2 posições, também contando com problemas da Tailândia, e assumiu a 4ª colocação. Já na segunda volta, Jade entregou para Ulisses em 5º lugar. Ele, por sua vez, ultrapassou a Suíça e retomou o 4º lugar, passando para a brasileira Mariana com apenas 42 segundos de desvantagem para os Estados Unidos, que até então era o 3º colocado. A brasileira não conseguiu cortar, mas a diferença entregou para a brasileira Jade com 1 minuto e 11 segundos atrás da equipe norte-americana. Assim como a Tailândia, a Suíça teve problemas e precisou abandonar a prova. Assim, o Brasil se garantiu no top 4 e entrou na última rodada sonhando com uma medalha. Com Jade em ação, a diferença voltou a aumentar, chegando a quase 1 minuto e 30 segundos. Ulisses conseguiu diminuir a desvantagem para 1 minuto e 3 segundos e Mariana concluiu a prova com 1 minuto e 33 segundos atrás. Portanto, esta é a descrição da prova do Brasil. Contando com 3 homens, a França sobrou na disputa e conquistou a medalha de ouro. A Itália, que também contou com 3 homens, levou a medalha de prata, e os Estados Unidos ficou com bronze com apenas 2 homens no revezamento misto. O revezamento misto de handbike fechou o programa de 51 provas do ciclismo nas Paralimpíadas de Paris. O Brasil contou com a participação de 6 atletas na competição, entre as disputas da pista e também de estrada, e não conseguiu medalhas. Os melhores desempenhos do Brasil foram de Jade Malavase na classe H1-3 e Lauro Chamão no C5, que ficaram em 4º lugar em seus respectivos disputas de contrarrelógio. Falando ainda sobre o ciclismo para você, nós tivemos outros 2 brasileiros em ação no dia de hoje. Carlos Alberto Soares e Sabrina Custódia finalizaram suas participações em Paris. Os brasileiros completaram a prova de resistência das classes C1, 3 do ciclismo de estrada. Sabrina foi a 14ª colocada na disputa da categoria feminina, enquanto o Carlos terminou em 23º lugar. Entre a disputa feminina, Sabrina terminou em 14º lugar entre 15 atletas que disputaram esta prova. Ela se manteve atrás desde o início da disputa e marcou o tempo de 2 horas, 2 minutos e 24 segundos.
Já na disputa masculina, Carlos Alberto Soares foi o 23º entre 33 atletas, com o tempo de 2 horas 7 minutos e 48 segundos. Ele passou em 28º lugar na primeira volta e depois se manteve em um grupo de 4 atletas em boa parte da prova. Portanto, as informações sobre o ciclismo para você neste penúltimo dia de Jogos Paralímpicos. E vamos lá porque a informação não para. Mais disputas de medalhas para o Brasil em modalidades coletivas. O Brasil chegou aos Jogos Paralímpicos como o campeão mundial do vôlei sentado feminino e candidato à medalha de ouro. O sonho do lugar mais alto no pódio acabou com a derrota para os Estados Unidos na semifinal. Restou à equipe brasileira lutar pela medalha de bronze contra a seleção do Canadá, para repetir o resultado de Tóquio 2021 e da Rio 2016. Porém, as canadenses foram superiores e venceram o Brasil com autoridade por 3-0. As parciais foram de 25-15, 25-18 e 25-18. A grande diferença do jogo aconteceu no saque. As canadenses conseguiram incríveis 15 aces contra apenas 3 do Brasil. Além disso, a seleção da América do Norte foi mais consistente no ataque. Marcou 37 pontos no fundamento contra 21 do Brasil. A Ade Peters, do Canadá, com 18 pontos, destes 9 foram de saque, foi o destaque da partida. Do lado brasileiro, Suelen foi a maior pontuadora, somando 9 pontos. Portanto, Brasil ficou em quarto lugar no vôlei sentado feminino. Dando sequência no nosso resumo paralímpico, muita informação hoje para você, hein? No dia mais vitorioso da história brasileira, nos Jogos Paralímpicos, o Brasil conquistou 16 medalhas em Paris. Foram 6 ouros, 3 pratas e 7 bronzes. O Brasil já bateu o recorde de pódios do país, que era de 72 medalhas na edição de Tóquio. E também na Rio 2016. Agora são 86 medalhas. Além disso, o Brasil superou o número de medalhas de ouro que foram conquistadas em uma única edição, agora com 23. O recorde era da edição anterior dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, que eram de 22 medalhas. A soma total de pódios do país em Jogos Paralímpicos agora é de 459 medalhas, sendo 132 medalhas de ouro, 157 medalhas de prata e 170 medalhas de bronze. Vamos trazer os resultados deste sábado para você. Rayane Soares se tornou campeã paralímpica no dia de hoje. Ela venceu os 400 metros da classe T13. Além da medalha de ouro, Rayane quebrou o recorde mundial da prova, uma marca que durava desde 1995. Ela completou o percurso em 53 segundos e 55 centésimos. Ela superou a marca de 54 segundos e 46 centésimos da Marla Huniam, dos Estados Unidos, que durava desde 2 de janeiro de 1995. Portanto, há quase 30 anos durava este recorde da prova dos 400 metros. Já a brasileira Jerusa Geber conquistou a sua segunda medalha de ouro em Paris, vencendo os 200 metros da classe T11. Ela fez o tempo de 24 segundos e 51 centésimos. Ela igualou o recorde paralímpico da atleta britânica Lee Clark, que fez a mesma marca na edição da Rio 2016. O Brasil teve um pódio duplo nos 200 metros da classe T37. Ricardo Mendonça ficou com a medalha de prata, enquanto Christian Gabriel ficou com a medalha de bronze. Paulo Henrique dos Reis conquistou a medalha de bronze no salto em distância da classe T13, com o seu melhor salto em
7,20 metros. Thomas Juan conquistou a medalha de bronze nos 400 metros da classe T47, fazendo tempo de 47 segundos e 97 centésimos. O Alisson Fortes avançou para a final dos 200 metros da classe T64, chegando em terceiro lugar na sua bateria, com 22 segundos e 81 centésimos, o terceiro melhor tempo das eliminatórias. Já na final, ele ficou em quarto lugar na disputa. Eduardo Pereira ficou em sexto lugar na final do arremesso de peso da classe F34. Ele teve como melhor arremesso a marca de 11,3 metros. Fernanda Yara e Maria Clara Augusto chegaram na quarta e quinta colocações, respectivamente, na final da prova dos 200 metros da classe T47. Fernanda fez o tempo de 25 segundos e 71 centésimos, enquanto Maria Clara completou a prova com 25 segundos e 71 centésimos. Já o Alisson Fortes chegou em quinto lugar na final dos 200 metros da classe T64. O brasileiro fez o tempo de 22 segundos e 84 centésimos. Paulo César Neto terminou em nono lugar na final do salto em distância da classe T20. Ele teve a melhor marca de 6,60 metros. Já Edenilson Floriani terminou em quarto lugar na final do arremesso de peso da classe F42/F63, com uma melhor marca de 14,57 metros. Destacando agora para você os resultados da natação paralímpica. Lídia Cruz conquistou a medalha de bronze nos 50 metros costas da classe S4, com o tempo de 52 segundos e 0 centésimos. O Brasil teve também no último dia de provas da modalidade Vitória Caroline, que terminou em oitavo lugar nos 100 metros borboleta da classe S8. Douglas Matéria terminou em sexto lugar nos 100 metros borboleta da classe S12. Stephanie Rodrigues ficou em sétimo lugar nos 200 metros medley da classe S5. E o revezamento do Brasil ficou em quarto lugar no 4 por 100 metros 34 pontos. O Brasil fez o tempo de 4 minutos 6 segundos e 44 centésimos. Destacando mais dois resultados do halterofilismo para você, tivemos dois brasileiros que não conseguiram medalhas no dia de hoje. Evânio Rodrigues, na categoria até 88 quilos, ficou em oitavo lugar. A sua melhor tentativa foi de 187 quilos. Já na disputa feminina, Caroline Fernandes, na categoria até 79 quilos, ficou em sétimo lugar, com a marca de 128 quilos. Foram os resultados dos outros dois brasileiros no halterofilismo no dia de hoje. As informações são do olimpiadatododia.com.br, da Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro CPB e também da comunicação da CBDV através do Renan Cassioli. Com as informações sobre o resumo paralímpico do dia 7 de setembro, o 10º dia de Jogos Paralímpicos de Paris. Para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.